Então, dentro do segmento de Legal Ops, que é a vertical aqui desse auditório, né, dessa trilha, dessa sala, um elemento comum a todos os departamentos jurídicos, a todos os escritórios, é o contrato. Né? Então, o contrato é a peça de resistência, né, a essência jurídica em muitos aspectos, é onde nós criamos obrigações entre partes, e obrigações, né, que vêm a reger quase tudo que acontece na humanidade. E como é que esse contrato, né, que durante muito tempo foi considerado um documento mais rígido, um documento mais, muitas vezes até pensado em, vou usar letras miúdas, aquele asterisco ali no canto, né? Então, quem nunca assistiu o Pica-Pau, tinha aquela cena lá, contrato pequenininho. Então, como é que a gente sai desse modelo de contrato, né, para um modelo de contrato que ele, além de ser mais simples de ser compreendido, mas ele é mais eficiente para o negócio. Então, para isso, estamos aqui em 3 para apresentar, eu vou moderar. A gente deixou os nossos LinkedIns aqui. Acho que uma coisa importante, pessoal, para quem vem em feira, é se conectar, faça o máximo de contatos e de conexões possíveis, porque muitas dessas oportunidades surgem através dessas conexões. Muitas. Então não perca essa oportunidade. Vou passar já para apresentar os meus colegas que estão aqui comigo. Então, Ricardo, fala um pouquinho de você, depois Karina, e aí a gente vai para os quiz. Som. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Muito prazer estar aqui com vocês, apresentar hoje, estou bem animado. Então, sou coordenador do Quinto Andar, da área de Legal Ops. Construí minha carreira no Quinto Andar, então eu pude participar de muitas etapas ali, de todo o crescimento da empresa, né? Desde o começo, praticamente. Então, passei por vários times e agora a gente vem construindo ali um Legal Ops um pouquinho mais humanizado, voltado para a experiência do cliente, né, e voltado para a conversão também. Boa tarde, pessoal. Prazer, obrigada. Uma satisfação estar aqui também. Sou Karina, sou da Porto Bank. Eu tenho mais de 20 anos, 22 anos de Porto. E agora eu estou lá trabalhando também na área financeira, no cartão de crédito. E assim, tem muitos desafios, muitas evoluções, o mercado, né? Então a gente trabalha muito com a parte de alterações, visando o mercado, a melhoria que faz um designer, né? Então, assim, esse é um projeto que foi bem legal, que a gente olha um pouquinho do perfil, né, do cliente e para atingir nossos objetivos. Obrigada, pessoal. Muito bem. Vou voltar aqui. Pessoal, a pessoa voltou, me apresentei. Eu sou o Rui Caminha, sou diretor executivo do Vita, sou advogado, sou pesquisador na área de inovação jurídica pela GV, sou apaixonado pela transformação do direito e acredito que o direito do século XXI tem 2 grandes verticais. Uma é a capacidade de transformar dados em informações e a outra é de comunicar essas informações de uma maneira adequada. Então, começando aqui, Ricardo, vou falar um pouco do case de vocês. Né? Então, foi um case do compromisso de compra e venda. Então, vocês hoje provavelmente são a maior empresa de tecnologia, né, na área no setor imobiliário do Brasil, provavelmente até da América Latina. Acho que você pensa em aluguel, você pensa, né, no Quinto Andar, aqui também no caso em compra e venda, que é uma vertical de vocês. E o que é esse case? Né? Por que o contrato de compra e venda, o que foi começar? Conta pra gente como isso é um caso de Legal Operations para a Quinto Andar. Boa, vamos lá. Então a gente lançou esse novo contrato no meio desse ano, né? E no começo do ano passado a gente começou a estudar um pouquinho mais sobre o Visual Law. A gente entendeu que poderia ser uma ferramenta muito interessante, ali uma oportunidade grande da gente endereçar algumas dores que a gente já observava na nossa esteira ali, né? Em todo o nosso processo de negociação e de contrato, né? E aí a gente começou essa empreitada e sempre com o olhar de ser pró-negócio, né? Então a gente percebeu que, cara, alguns elementos visuais ali naquele contrato poderiam talvez ajudar com a conversão, talvez ajudar com a experiência do cliente. Então a gente fez um acompanhamento ali das principais métricas, sempre entendendo qual que era a estratégia da empresa naquele momento. E a gente endereçou essas dores nesse contrato, né? Então, posso falar um pouquinho aqui, Rui, de como tudo isso aconteceu, né? Vamos lá, dos elementos, porque
essas escolhas, pessoal, não são aleatórias, na verdade, né? Você vê o documento final muito lúdico e fica pensando, nossa, muito bonitinho isso. Mas esse bonitinho tem muito sangue e suor até chegar lá, né? Esse resultado final. Total. Então, assim, parece simples, mas não é, gente. A gente demorou cerca de 9 meses do começo ali desse projeto até efetivamente a gente lançar aqui no meio desse ano, né? Então, envolve muitas etapas, é algo que acaba sendo um pouco complexo, envolve muitas partes, envolve muitas esteiras, né? Então, assim, a gente teve alguns desafios para realizar esse projeto. Eu acho que, acima de tudo, se você vai fazer o visual law, eu acho que você não tem que ir com a mentalidade de, putz, isso aqui é bonitinho, isso é o momento, eu vou fazer. Então, você tem que endereçar dores, né? Você tem que canalizar em resolver problemas, e foi exatamente o que a gente fez, né? Então, a gente entendeu os principais problemas ali da nossa esteira, houve muita gestão de stakeholders, e foco em experiência, principalmente, né? Esse é o nosso direcional principal hoje. Então, a gente entendeu necessidades do cliente, necessidades do nosso time comercial de vendas, necessidades do pós-venda também. A partir disso, a gente entendeu que esses dados eram mensuráveis. Eu acho que é muito importante a gente pensar em como mensurar, como acompanhar resultados. E aí a gente começou esse projeto, né? Então, é um projeto que necessita de muitas validações, muitas revisões, tem que passar por stakeholders, tem que ter um roadmap muito claro e testar, né? Muito importante fazer testes. Eu acho que foi o que definiu mesmo como seria esse nosso modelo. A gente chegou a conversar com clientes, entendeu se a linguagem estava sendo efetiva. E a gente aproveitou esses elementos visuais, o plain language, a redução do juridiquês, né, que é muito comum no nosso meio, e a gente conseguiu endereçar um contrato claro, intuitivo ali, pró-experiência do cliente. Tá, muito bom. Vou só pedir à produção que o passador aqui parou de funcionar. Se puder trocar. Pronto. Uma coisa que funciona muito no elemento de contrato, pessoal, é o seguinte: o contrato normal jurídico, o conteúdo está ali, né? O legal design, ele não substitui a matéria jurídica, né? O substantivo, o direito, ele não substitui. A ideia não é essa, né? A ideia do legal design é você pegar a tua segurança jurídica e reforçá-la. Em que sentido reforçá-la? Deixando ela mais clara, deixando mais evidente. Então, você vai vendo essas caixinhas, né? O que elas querem dizer? Você vai segmentando o contrato por tópicos, por momentos que fazem sentido. Você utiliza, por exemplo, o aspecto visual das cores. Toda vez que você dá um destaque às outras contrato, começa a ter um recurso de semiótica, que ele está sempre lembrando a mesma coisa, né? O que num contrato padrão, isso é obviamente inexistente, já que o contrato é todo igual, no sentido que ele é uma folha branca, Times New Roman, fonte 12, né? Então você não tem esse recurso. E isso faz uma diferença gigantesca, né? A gente, no Vita, a gente trabalha muito com testes, né, dos resultados. Então a gente faz teste AB, a gente faz reuniões de testes qualitativos. Então, desde botar 5 pessoas numa sala e perguntar a experiência daquele documento, como também testar a experiência das pessoas, ter tempo de leitura com e sem visual. Então, o tempo de leitura de um contrato, né, com visual, em média, é 80% mais rápido. Você gera 80% de economia do outro lado, né? Quando você vai para a pergunta de nível de compreensão, as pessoas representam que compreenderam pelo menos 50% melhor do que o contrato original. E aí, você pode comentar um pouco desses teus resultados e eu passo então a palavra para a Karina para a gente falar um pouco também de como é que foi a experiência no Porto Bank. Boa. Você trouxe um ponto legal, e como que a gente equilibra a segurança de um contrato ali com elementos visuais, né? Eu acho que esse é uma grande preocupação do advogado, né? Então a gente está acostumado com documentos extensos, né? Muitas vezes com prolixicidade, com muito juridiquês, né? E a gente acha que isso traz segurança, mas às vezes não, né? Então a gente focou em realmente tirar essa prolixidade, deixar em termos mais simples, tirar, por exemplo, todo o juridiquês que a gente conseguia, pensando mesmo no cliente em ter um contrato mais compreensível, né? E o principal, que é o acompanhamento das métricas. Eu acho que se você faz um projeto sem acompanhar métricas, é como se ele não tivesse acontecido, né? Ou você não consegue mostrar o potencial dele. Então a gente pensou nas principais métricas, a gente acompanhou várias, tá? Mas a gente conseguiu canalizar na conversão. A gente criou umas métricas de redução de texto também, então a gente reduziu ali cerca de 25% de palavras e 28% de caracteres, e 14% na assinatura dos contratos. Isso é muito legal. Isso mostrou que
realmente o contrato estava trazendo um pouquinho mais de clareza e a gente já tinha um lead time bem enxugado, né? Então, hoje o tempo de assinatura é muito rápido. A gente acompanhou também as solicitações de alteração contratual, então a gente viu que também reduziu 10%. E experiência, né? Então a gente olhou muito para NPS, que é o nosso indicador principal hoje, e a gente viu que em 53% dos casos a gente aumentou ali a sensação de clareza e de intuitividade para o cliente, né? Fora os testes que a gente fez, ligação para cliente, e nessas ligações a gente também viu que em mais ou menos 90% ali dos clientes realmente entenderam que o visual foi importante para eles compreender esse contrato, né? Então, a gente realmente teve um resultado positivo, tanto em conversão, tanto em experiência, quanto em eficiência operacional também, né? Pensando tanto no cliente, quanto nos nossos parceiros externos, ali, os stakeholders envolvidos também. Que é o principal objetivo aqui do Legal Operation, pessoal, é eficiência. Né? O outro nome, Legal Operation, não que a gente usa hoje, mas já foi gerência, área de eficiência, controladoria. Lá no nosso escritório é departamento administrativo jurídico, mas o objetivo geral é você criar meios mais eficientes. Então, agora, Karina, eu queria passar para você e trazer essa experiência, né? Aqui já começamos com esse antes e depois do cartão de crédito e conta do Porto Bank, que é um produto da Porto, que hoje é essa holding de serviços, né, para o mercado. E conta como é que foi a experiência de utilizar o Legal Design, por que isso é Legal Operation, o que isso trouxe de vantagem para vocês? Já dá para ver o comparativo aqui, né? Bem complicadinho. Assim, eu não sei, quem tem cartão Porto Bank aqui, levanta a mão. Quem já leu o contrato? Acho que já leu o contrato do Porto Bank, não. Quem já leu o contrato na vida. Você tem, né, Vê? Eu acho que, assim, olhando, quando a gente vem numa linha de rever os nossos layouts, card design, fatura. Quem tem cartão viu que a fatura mudou, a gente está com uma imagem mais clean, mais assim, focada no cliente, né? Quando a gente começou a pegar o contrato de cartão de crédito a gente não envia para o cliente, ele fica disponível para o cliente, seja no site, nos portais. E assim, é uma informação, ele é muito robusto, é um contrato longo, extenso, com muita informação, né? Então, quando a gente começou a ver, percebeu que tem muita informação e as pessoas não conseguem entender por termos jurídicos, né? Então, muitas vezes a gente tinha dúvidas de coisas que poderiam ser mais simples. E aí apareceu Visual Law para a gente, como um projeto, para a gente também fazer essa reestruturação do nosso layout aí de contrato. Foi um pouco mais demorado, acho que já está há 2 anos e ainda não foi publicado, a gente está esperando agora a versão para publicação, para colocar no site, mas é que teve muitas idas e vindas, né? Eu acho que assim, falar de um contrato, eu sou de produto, aí a gente envolve o marketing, porque a Porto, ela cuida muito da imagem. Tem que tomar muito cuidado com essa imagem, a gente não poderia colocar qualquer coisa que o nosso marketing não aprovasse, se não tivesse uma imagem da Porto. E a parte jurídica, a gente queria não é só uma questão de imagem, mas também uma questão de linguagem. Então a gente começou a padronizar muito a linguagem, no formato que o cliente conseguisse entender. Só que não poderia perder a parte jurídica, né? Então, essa foi umas fases, são fases que teve muitas revisões, né? Várias conversas com o pessoal do Vila, foi bastante legal. Eu acho que a gente já passou por umas 3, 4 versões, não lembro direito. E depois a gente entrou com a conta digital. Então a Porto começou a trabalhar agora com a conta, que está vinculada a Itaú, e a gente teve mais um adendo colocando cartão e conta. Então o contrato ficou mais extenso ainda, teve que fazer mais revisão ainda, por isso que demorou tanto. E quando a gente chegou às últimas versões, fora da aprovação que vai para todo mundo, vou te falar, tem várias áreas que aprovaram, vários líderes, vários gerentes, vários diretores, muitas pessoas tiveram que aprovar e vir e falar, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá bacana, a gente volta lá com a Fernandinha, fala, vamos rever. Mas tinha muitos termos, coisas simples, de fatura, pagamento, cobrança, coisas que a gente precisava deixar bem claro e com destaque para o cliente, que a gente acabou mudando. Então, assim, conforme o que a gente via que tinha de reclamação no atendimento,
do que a gente deveria destacar mais, e para o cliente ficar mais claro e achar, a gente teve que voltar e fazer essas mudanças no contrato. Enfim, resumidamente, o contrato ficou show de bola, ficou muito legal, muito bonito. Meu filhinho, o filhinho da Fê ali, né, Fê? Ficou assim, a gente é apaixonada por ele. Espero que logo, logo a gente publique no site, todos possam ver esse contrato que ficou maravilhoso. Acho que uma coisa legal desse contrato da Porto Bank, e que isso toda relação contratual é um fluxo de atividades, né? Por óbvio, ela estabelece uma prestação ou uma contraprestação. E essa prestação e contraprestação muitas vezes são em etapas, principalmente em situações complexas. Então, gostei aqui também no Quintandar, mas você vê que assim, o contrato ele, o tempo todo ele fica pensando, ó, eu tenho uma contratação, eu tenho emissão, eu tenho recebimento, eu tenho adesão. Então, explicando isso para o cliente. Quando a gente olha o contrato normal, o contrato típico, né, você não consegue observar isso. Isso não é evidente. Isso está lá naquele conteúdo original, só que ele não é evidente. Então, aqui a gente consegue trazer, né, evidência para isso. Quando você fala que foi em várias versões, né, isso é um ponto importante. Você vê esses projetos que trazem grande impacto, por quê? Porque esse projeto ele vai além do jurídico, né, esse cara? Ele não morre aqui no jurídico, como você falou. Ele envolve a marca da empresa, ele envolve o revenue, né, envolve receita. É isso que toma muito tempo também, essa questão da interdisciplinaridade? Com certeza, com certeza. E, agora, do outro lado também tem eu imagino que seja também um ponto que para o Legal Operations, pessoal, é que o gestor de Legal Operations, a natureza dele, dentro das várias nossas áreas de atuação jurídica, ele, pela natureza, é o mais interclasses, assim, né? Interdisciplinar, vai. Porque você vai estar o tempo inteiro lidando, dentro do direito, você vai lidar com o advogado especialista, você vai lidar com o diretor jurídico, você vai ter que responder ao financeiro. Normalmente, os projetos mais estratégicos, vocês são um projeto estratégico. Então, é um projeto que vai tomando muito recurso, tempo, por quê? Porque ele vai impactar toda a forma de contratação desse negócio, dessa empresa, que é um negócio que hoje vem crescendo muito, que é um negócio de banco digital. Então, é uma vertente de negócio super importante para impactar incrível. Então, o Quintandar, o negócio dele é contrato de aluguel, é contrato de venda de imóveis. Então, impacta. O que eu estou dizendo? A gente está lidando não mais com o problema, já na ponta do contencioso, mas com a receita da companhia. Isso faz sentido? É porque eu estou falando assim, para você também, é isso que você também vê lá, por isso que eu vi as métricas ali, esses objetivos são esses, né? 100% Rui. Então, assim, a gente tem que ser pró-negócio, né? Quando a gente olha para o jurídico, muitas vezes é muito comum a gente ficar engessado no risco, né? No que pode, no que não pode fazer, na segurança, mas muitas vezes as necessidades da empresa, e por decisão de negócio, a empresa está disponível a assumir, está disposta a assumir alguns riscos ali, né? Então a gente entendeu que realmente poderia ser um instrumento de conversão, um instrumento para melhorar nosso NPS, consequentemente a gente vender mais, melhorar o trabalho do nosso time interno, dos nossos parceiros. Então é uma ferramenta incrível, o Visual Law realmente pode ser muito bem aproveitado. E a gente não pode ter medo desse tipo de inovação, né? Então, no Quintandar a gente tem isso no sangue, já a inovação no sangue. Eu acho que foi mais tranquilo. Muitas vezes quando você está inserido num meio que talvez não seja de startup como o Quintandar, seja um pouquinho mais complexo de você vender esse tipo de projeto. Mas aí eu já dou a dica de que, assim, contra números não tem argumentos, né? Então, faça esse mapeamento do que você vai impactar, faça projeções, né? Se não tiver alguém ali no time de Legal Ops que tem esse conhecimento de dados, puxe um outro time parceiro para fazer esse mapeamento e, cara, realmente pode ser uma fonte de dinheiro. Aí. Pode. E como é que foi levar esse projeto dentro da Porto, Karina? Como é que foi trazer esse conceito? Porque a Porto é uma empresa que investe muito em inovação, né? Você tem o oxigênio, eu imagino nesse sentido, mas de toda forma você tem uma defesa do caso com os stakeholders. Como é que foi essa precisão? Muita gente tem dúvida de como é que começa esse processo de inovar, né, de trazer o legal design para dentro da companhia. Lá na Porto a gente já é muito focado mais nessa parte de inovação, né, nesse mesmo da oxigênio, e assim, quando a gente traz coisas diferentes do mercado, ele é mais fácil de implementar ou aprovar. Na verdade, ele foi um projeto que a gente achava que ia ser mais simples e acabou não sendo tão simples assim, até por conta da imagem. Então, essa aprovação, ela é muito burocrática também
pelo cuidado da marca. Mas tem um negócio da marca que é interessante, que a gente fala muito, que é outra coisa que há uma incongruência de mercado. Quanto é que o Quintandá gasta de publicidade? Quanto é que a Porto Seguro gasta de publicidade? São milhões de reais. Ontem eu estava aqui com o Bradesco e com a Natura. Quanto é que o Bradesco gasta de publicidade? Para ter ali a propaganda na novela das 8, para ter a propaganda ali no Big Brother, quanto é que isso vale? Então a comunicação jurídica das empresas, que vocês fazem parte, gasta bilhões de reais, que são R$1 bilhão. E aí quando entra, e aí esse cara é a comunicação institucional, a comunicação comercial, de marketing. É quando chega a hora dele fidelizar com a empresa, que é o quê? É o contrato. Para fidelizar com eu vejo ali o Bradesco, eu vejo o Itaú, mas eu vejo o Cadu, eu vejo a Porto, mas não, quer fidelizar com a Porto? Quer fidelizar de verdade? É ser cliente da Porto. Então, para ser isso, eu vou fazer o quê? Assinar o contrato. Eu vejo o app, eu acho lindo. Aí, para isso, eu tenho que dar um aceite nos termos de uso e condições, porque eu tenho que assinar o contrato. E aí, não é um hiato, é um abismo que existe entre a comunicação institucional que você passa de tecnologia e inovação, de olha, vem para cá que você está seguro, a Natura vem para cá que é tudo fofinho, e aí chega o teu contrato século XIX. Então, a verdade é que é uma ferramenta também de alinhamento de expectativas. Você está falando, hoje a gente é muito cobrado por tudo. Então você tira assim, você é mesmo esse banco inclusivo, cadê a tua política de inclusão? Você é fácil de entender, estava na propaganda dizendo, eu sou fácil. Não tem nada de fácil aqui no teu contrato, não consigo entender nada. E aí alguém fala, foi isso, olha aqui, o fulano dizendo que é fácil, não é na vida real. Então, nesse sentido, a gente tem uma responsabilidade social de inclusão que é muito diferente do que os nossos professores tiveram na faculdade. É natural que isso não vai aparecer na faculdade, é certo para a gente. Mas esse é uma maneira também de inclusão sociojurídica. Então, quantos clientes ali do Quintandá vão agora entender o que de fato estão contratando? Rui, muito legal. Então, o Visual Law é uma ferramenta de acessibilidade, sim, e eu acho interessante esse ponto de responsabilidade social. E quando a gente foi rodar nossos testes, a gente testou com vários perfis de clientes, né? Então, a gente testou tanto do cliente com um ticket mais baixo, ou high ticket também, para ver se uma pessoa que está gastando mais realmente vai encarar de uma forma legal esse contrato com elementos visuais, né? E a gente testou também por idade. Né? Então, a gente entende que, talvez a percepção de uma pessoa ali com 70 anos seja diferente de uma pessoa com 20 anos. Né? Então, foi muito importante esses testes, porque a gente entendeu que o Visual Law realmente endereçou as questões de acessibilidade. Né? Tirar o juridiquês, você colocar, por exemplo, um elemento visual de fluxograma, muitas vezes você já endereça tudo ali. No fluxograma, talvez você já consiga deixar muito claro para o cliente quais são os próximos passos, qual etapa ele se encontra. Inclusive, essa página específica é do nosso manual da jornada, né? Então, a gente criou um one-page que, na verdade, é um lugar onde você consegue sintetizar ali os principais problemas, e foi o que a gente fez. Quais são as responsabilidades de pagamento, quais são os prazos, tudo sobre o término do contrato, que é o que pega muito ali, gera muita dúvida. E aí, muitas vezes, de uma forma visual, que a gente tem vontade de ler e compreende mais. Né? E aí, está finalizando nosso tempo, a gente vai abrir para perguntas, pessoal. Vocês sabem, a dinâmica de pergunta, abre o QR Code aqui, e aí vocês fazem a pergunta pelo QR Code. São 5 minutos de pergunta, e a gente depois vai estar também do lado de fora. Também vocês têm o nosso LinkedIn, mas vamos estar ali respondendo. E a gente está no 4º andar, então se você sai da Escaravante, no 4º andar a gente vai estar recebendo vocês lá, tá bom? Eu ia te perguntar, então vamos lá, já está aberto a pergunta, então já podem, olha, quem quiser mandar pergunta, grava o QR Code, por favor, e enquanto vocês vão mandando, você fica com as perguntas, né, Paulo? Vai aparecendo aqui. Você já me diz aí se tem alguma chegando? Eu tenho uma primeira pergunta para você, Karina. Fala um pouco dessa questão da jornada. O contrato, ele vira uma jornada, então agora, né, você tenta fazer o teu cliente navegar nisso, a gente está absorvendo conceitos, por exemplo, do design, né, do UX, do Netflix, é uma jornada. Eu estou preocupado como é que ele vai usar o meu contrato, faz sentido isso agora? Mudou? Está mudando? A gente ainda não publicou, né, então a gente não consegue ver ainda a diferença, mas assim, hoje, quando você pergunta ou questiona, as pessoas não sabem onde está ou como está, e a gente quer divulgar mais isso, né? Então, ele traz mesmo uma jornada para o cliente para saber do começo ao fim o que é cada processo, que nem foi de fluxograma, né? Como é que funciona
um fechamento de fatura, um pagamento de contas, né? E a gente vai, com a implantação desse projeto, desse novo contrato, trazer isso para o cliente e a gente vai conseguir avaliar se realmente ficou mais fácil para ele conseguir entender o que é esse produto. Muito bem. Enquanto o Paulo me manda aqui, pessoal, se alguém também quiser levantar a mão e falar, se for mais fácil, fechou? Vai lá. E, infelizmente, acho que a gente não vai conseguir avançar muito, porque o nosso tempo estourou, mas acho que tem uma pergunta aqui que eu acho que o pessoal gostaria de ouvir vocês, né? Que é a senhora, vocês utilizam o Visual Law para contratos com fornecedores e prestadores de serviço? Bom, no nosso caso, hoje não, tá? Então hoje é só com pessoas físicas, clientes direto ali, que estão participando de uma compra e venda, mas eu não vejo o porquê não, tá? Então assim, eu acho que, como eu disse, tem que entender as necessidades daquele time específico, né? Eu acho que talvez fornecedores possam ter uma resistência maior, eu não sei, né? Então eu acredito que é importante acompanhar as métricas, fazer testes, coletar percepções com stakeholders também, mas o que eu garanto é que o Visual Law com certeza é uma ferramenta que possibilita essa maior compreensão, possibilita que você feche o negócio mais rápido. Então eu acho super viável, sim. Ontem a gente apresentou 2 cases de fornecedores, Natura e Unimed. Então é bem comum também, com fornecedor com o objetivo você diminuir o tempo também de assinatura, o tempo de reclamação em procurement, né, também na área de faturamento. Então, toda a grande empresa, então, por exemplo, eu faturo para o faturo para Porto, faturo para a Unimed, faturo para a Bradesco. Cada um tem uma dinâmica diferente de fatura, cada um tem uma dinâmica diferente de recebimento. E isso, para o fornecedor, escritório de advocacia, mas é complexo. Então, ajuda bastante, por exemplo, quando você tem um contrato definido melhor quais são as regras. E na Porto a gente teve essa experiência com o fornecedor ou ainda não? Não. O contrato nosso lá é específico para o nosso cliente Porto Bank mesmo. A gente não tem esses contratos para fornecedores. Muito bem. Bem, gente, eu quero agradecer a vocês. Acho que todos os cases foram extremamente interessantes. Acho que é muito bom como a gente vê ainda que Visual Law, né? Às vezes o pessoal fala, não, Visual Law é um tema que parece que já caiu em desuso, não. E a parte mais interessante, eu acho que é ver essa jornada, né? Ver como este processo de construção, e tem uma coisa que eu acho que todos vocês falaram e que eu acho que é extremamente importante quando a gente pensa em Visual Law. Nosso papel como advogados, no fim do dia, para quem é advogado, é claro, mas para quem trabalha com legal ops também, né, é a democratização do direito, é a democratização do entendimento em relação aos deveres, aos direitos, às obrigações que cada uma daquelas pessoas que se relacionam conosco, com as nossas empresas, tem. Então, eu vejo aqui no Visual Law uma excelente ferramenta. E eu quero também fazer um reconhecimento aqui ao Rui. Não poderia me furtar de não reconhecer, porque o Rui é um grande apoiador da comunidade, né, do CLOC. Né? O Rui e eu já falávamos sobre o CLOC há muito tempo, seja pelo Vita, seja pelo GitHub, né, que são as empresas do Rui, sempre nos apoiaram. Inclusive, dia 31, teremos um evento lá no GitHub para discutir a pesquisa que está sendo patrocinada pela Fundação Getúlio Vargas sobre Legal Operations. Então, eu não podia deixar de encerrar esse painel sem fazer esse reconhecimento. Fica o convite, então, pessoal, dia 31 de outubro, sábado, 5 horas da tarde, mas já tem um clock session. Fica o convite, mas eu vejo tem vagas esgotadas, então, mas quem quiser muito ir, me dá um toque do pessoal, e eu conheço lá o cara que organiza as coisas de um jeito, brincadeira da parte, mas a gente sempre cabe mais um, né? A gente consegue. Vai ser lá no The Hub. O The Hub é um centro de inovação jurídica. Nós estamos de novo no 4º andar. Passem lá, se quiser gravar um podcast, quiser conhecer um pouco mais do material, a gente vai estar lá também respondendo dúvidas de vocês. E é um prazer. Muito obrigado, Paulo. É uma comunidade. Legal Operations é a área mais aberta do direito. É a área que ela é pautada em troca de conhecimento. Então, você não tem tese para esconder, é o tempo inteiro compartilhando. Então, queria só pedir uma salva de palmas aos nossos palestrantes. Muito bom.